Língua portuguesa. Crase. O que é a crase? A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Quais são as preposições que não podem ser acompanhadas da crase? São 5 preposições que não podem ser acompanhadas da crase: para, perante, desde, após e com. Por exemplo, o congresso está marcado para as 15 horas. Por mais que este para as 15 horas esteja se referindo a um horário exato, esse as não pode levar crase, pois ele está diante da preposição para. Mnemônico para decorar essas preposições: para, perante, desde, após e com é PPDAC. Para, perante, desde, após e com. São as preposições que não podem ser acompanhadas de crase. Casos que não se usa a crase: a mais plural, o a no singular e um plural, não pode crase. Agora, se o a tiver no plural e a palavra também no plural, aí sim pode crase. Agora, a no singular e a palavra no plural, não. Entre palavras iguais, seguido de uma palavra masculina, exceto se for a maneira de ou a moda de, seguido de um artigo indefinido ou um pronome indefinido. Por exemplo, vou solicitar a uma, a qualquer, a quem, quanta, pronomes indefinidos. Seguido de um verbo no infinitivo, por exemplo, começou a comer, não leva crase. E hora não determinada, uma hora não exata. Por exemplo, o bar fica a 3 horas daqui. Como fica a crase diante de pronomes de tratamento? Não se utiliza a crase diante de pronomes de tratamento, exceto se for senhora ou senhorita. Por exemplo, o carro foi entregue à senhora ou o carro foi entregue à senhorita. Esses são os únicos casos que nós utilizamos a crase diante de pronomes de tratamento. Outros pronomes de tratamento, como você, entre outros, não se usa crase. Em relação aos dias e ao uso de da e de, como se usa a crase? Quando tiver da, nós podemos utilizar a crase. Quando tiver de, é sem crase. Por exemplo, trabalho da segunda a sexta. Esse da segunda a sexta, esse a leva crase. Agora, se for trabalho de segunda a sexta, esse a não leva crase. Quem vai a, volta da e crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Então, por exemplo, na frase voltou da Argélia, nós podemos usar retornou a Argélia. E se retornou a Argélia, esse a tem crase, pois quem vai a, volta da. Se você vai a Argélia, você volta da Argélia. Então, se a gente, na frase foi a Argélia ou retornou a Argélia, esse a leva crase. Já no exemplo, retornou a Paris, esse a não leva crase, pois quando você vai a Paris, você volta de Paris, você não volta da Paris. Então, esse a não pode levar crase. Se colocando para a servir em nomes geográficos, vai crase. Se for apenas para, não vai crase. Por exemplo, fui à Alemanha. Pode ficar fui para a Alemanha. Agora, fui a São Paulo, a gente não pode dizer fui para a São Paulo. A gente vai fui para São Paulo. Então, esse fui a São Paulo não tem crase. As 4 palavras que, se não estiverem especificadas, não são acompanhadas de crase. São elas: casa, dona, terra e distância. Se essas palavras não estiverem especificadas, não leva crase. Por exemplo, a praia fica a distância de 30 quilômetros. Esse a distância leva crase. Agora, ele estuda a distância. Esse a distância não leva crase. Aquele, aquela e aquilo, quando puderem ser trocados por a este, a esta e a isto, vai crase. Por exemplo, chegamos àquele lugar ou chegamos a este lugar. Esse aquele pode ter uma crase no a, tudo junto mesmo, aquele. No caso seria aquele, né?
iremos àquela cidade ou iremos a esta cidade. Então esses são os casos que aquele, aquela e aquilo leva a crase, quando eles puderem ser trocados por a este, a esta e a isto. Quando que se pode usar a crase diante do vocábulo que? Quando o a puder ser substituído por outro pronome demonstrativo. Por exemplo, esta, este, essa, isso e aquela ou aquilo. Por exemplo, sua camisa é idêntica à que comprei ontem. Esse a que pode usar crase nele, pois a gente pode substituir esse a que por sua camisa é idêntica a esta que comprei ontem. Então, em sua camisa é idêntica a que comprei ontem, leva a crase. Quando o a que puder ser substituído por a esta que, a esse que, a isto que, aquele que, aí leva a crase no a que. Também temos a crase diante do vocábulo qual e no plural quais. Quando o a, ao ter o objeto passado para o masculino, puder ser substituído por ao, vai crase. Por exemplo, na frase eis a casa a qual me referi, esse a qual leva a crase. Por quê? Porque a gente pode substituir a frase passando para o masculino por eis o livro ao qual me referi. Então a gente tem uma preposição aí e esse a em a qual ele leva a crase. Casos onde a crase é facultativa. A crase ela é facultativa após a palavra até. Por exemplo, fomos até a pizzaria. Esse a pode ou não levar crase. Também é facultativa diante de pronomes possessivos femininos. Por exemplo, só devo parcelas à minha credora. Esse a pode levar crase ou não por causa do pronome possessivo feminino minha ou sua. E diante de nomes femininos. A crase também é facultativa diante de nomes femininos. Por exemplo, pedi carona a Maria. Esse a pode levar crase ou não. A moda de e a maneira de. Por exemplo, na expressão bife à milanesa. É um bife à moda de Milão. Então, esse a leva crase. Poesia a Camões. É poesia à maneira de Camões. Então, por mais que seja uma palavra masculina, poesia a Camões, por estar se referindo à maneira de Camões, à moda de Camões, esse poesia a Camões leva crase. Pizza a portuguesa. Pizza à moda de Portugal. Então, pizza à portuguesa também leva crase. A moda de e a maneira de. Para saber se tem crase ou não, troque a palavra a seguir por uma masculina. Se o a virar ao, tem crase. Por exemplo, entregue à servidora pública. Passando para o masculino, fica entregue ao servidor público. Então, o a em entregue à servidora pública leva crase. Já na expressão entregue a uma servidora pública, se a gente substituir para o masculino, fica entregue a um servidor público. Logo, não tem como usar crase. E também porque uma e um são pronomes indefinidos. Locuções adverbiais femininas. Nós temos a locução adverbial de tempo, locução adverbial de lugar, locução adverbial de modo. Todas essas locuções adverbiais femininas, elas levam crase. Por exemplo, eu sempre saio à noite. Uma locução adverbial de tempo. Vire à direita. Eles saíram às pressas. Vendo à vista. Lave a roupa à mão. Locução adverbial de modo. Como vai ser o modo que você vai lavar roupa? Ou lavar roupa à mão. Então esse à mão leva crase. É importante ler com calma a questão inteira, pois a crase pode estar se referindo a algo que está no final. Por exemplo, Calvin, vírgula. A solicitação da professora de que levantasse a mão quem não tivesse feito a lição, vírgula, Calvin reagiu maldosamente. Esse a em Calvin, vírgula, a solicitação da professora, esse a ele leva crase ou não? Sim, esse a ele leva crase, pois ele está se referindo a Calvin reagiu maldosamente. O que Calvin reagiu maldosamente? A solicitação da professora. Quem reage a alguma coisa. Então esse a é um objeto indireto, ele leva a crase.
Em quais casos se utiliza a crase entre palavras repetidas? Nós utilizamos a crase entre palavras repetidas quando essas palavras passarem um sentido diferente entre si. Por exemplo, devemos dar mais vida à vida. Vida à vida. O primeiro vida é vida no sentido figurado, dar ânimo, alegria. Já essa segunda vida é vida no sentido real. Então, dar mais vida à vida. Nesse caso, o A leva crase, pois ambas palavras, por mais que sejam iguais, expressam sentidos diferentes. Quais são os casos em que o às vezes leva ou não leva a crase? Quando a expressão às vezes for sinônimo de vez em quando ou ocasionalmente e puder ser substituído por essas expressões, leva a crase. Por exemplo, minha mãe cozinha às vezes. Esse às vezes leva a crase. Já o às vezes, que é sem crase, ele é sinônimo de as ocasiões, os momentos. Então, quando a gente puder substituir por essas expressões, os momentos, as ocasiões, não leva crase. Por exemplo, em todas as vezes que nos vimos, você gritou. Esse em todas as vezes pode ser em todas as ocasiões, em todos os momentos. Logo, esse às vezes não leva crase. É muito importante analisar a palavra antes da suposta crase. Por exemplo, na frase, o congresso está marcado para as 15 horas. Parece que essa crase está certa, pois está se referindo a uma hora exata. Porém, a gente está em a preposição para, e diante da preposição para, perante, desde, após e com, nós não usamos a crase. Na indicação de horas, nós utilizamos a crase, exceto quando essa indicação de hora estiver na presença dessas preposições, para, perante, desde, após e com. Quando a indicação de horas estiver depois da palavra entre, por exemplo, o congresso será entre as 2 e 3. Esse entre as duas não leva crase, pois a gente tem a palavra entre. E uma hora não determinada. Por mais que seja uma indicação de hora, se não for uma hora exata, determinada, não leva crase. Não podemos esquecer também da situação facultativa. Se o horário, por mais que exato, estiver diante da palavra até, é um caso facultativo, então pode ou não levar a crase. É importante prestar atenção no contexto da questão e das alternativas, para não errar as questões por besteira. Na hora da prova, teste as palavras das alternativas para achar a questão correta, a alternativa correta.